Irmãos, graça e paz, bom dia. Esse cântico que cantamos e a pergunta principal que é feita nele é bem válido para esse momento e precisamos entender e compreender essa pergunta: por que Cristo tomou a cruz? Entender a humilhação do Senhor, entender a agonia que Ele sofreu, tudo o que Ele passou, todo o caminho que Ele trilhou, até ser pendurado nesse madeiro, até se fazer maldito por nós. Precisamos entender e compreender o real motivo dessa situação, o real motivo do nosso Senhor Jesus ter sido pendurado naquela cruz. E como a Rizzi, ela orou nessa manhã, também é um ponto que precisamos compreender também. Quando Paulo, ali na sua primeira epístola a Timóteo, ele fala a Timóteo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E talvez o grande X da questão é entendermos salvar do quê? Quando Cristo Jesus, Ele vem ao mundo, e Ele vem ao mundo para salvar os pecadores, Ele veio salvar os pecadores do quê, irmãos? E algo que nós já temos lembrado aqui constantemente, com grande frequência, e vou ser redundante nessa manhã com os irmãos, acredito que é importante essa redundância, entendermos se o motivo da nossa salvação, o objetivo, o propósito pelo qual o Deus Filho, Ele se fez homem, Ele se esvaziou da sua divindade, Ele passou por tudo que Ele passou aqui. Se o motivo dele ter vindo a essa terra, ter vivido como homem, como servo, ter se sacrificado ali na cruz, será que o motivo foi unicamente para nos tirar do inferno? Será que é esse o objetivo e o propósito da nossa salvação, irmãos? E há uns 2, 3 meses atrás, quando o Levi ele compartilhou aqui na frente, também nesse momento de ceia, e nosso irmão ele começou o compartilhar dele lendo também um trecho, uma passagem que por várias vezes temos lido, ali em Êxodo, livro de Êxodo, no capítulo 12. E quando ele leu essa passagem, teve um ponto que me chamou muita atenção, porque também como cantamos nessa manhã, e nós falamos que tudo está consumado, quando o Senhor Jesus ele fez essa declaração, tudo está consumado, também é um ponto que nós precisamos entender. E obviamente, irmãos, quando o Senhor Jesus ele faz essa declaração, quando ele dá esse brado, esse grito, o Senhor Jesus Ele nos mostra, e Ele tem nos mostrado, que com respeito à obra de salvação, nós não temos nada que fazer, porque tudo foi feito por Ele. Não haveria e nem há nada que possamos fazer para sermos salvos ou para contribuirmos com essa obra de salvação. Mas, nesse ponto, Ele não pode nos colocar em um lugar de acomodação ou de negligência, no sentido ali, como Paulo ele também coloca no livro de Romanos, no capítulo 6, se a graça ela é abundante, então nós vamos pecar para que a graça ela se torne mais abundante? Então, de modo nenhum. Como nós viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Irmãos, e o ponto, voltando ali para Êxodo, o ponto que me chamou a atenção, quando ali no primeiro versículo, o Senhor Moisés, ele começa escrevendo, e ele fala que Jeová falou a ele e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E na versão corrigida e fiel, e acredito que nesse ponto ela vai trazer um melhor sentido, fala que este mês vos será o princípio dos meses. Quando nós voltamos para a história, para essa situação de Israel,
aonde o povo de Israel ele vai sair do Egito, onde finalmente, depois daqueles 430 anos, eles são libertos da escravidão do Egito. Mas esse ponto ele é interessante porque ali é o princípio dos meses. E o que eu quero colocar para os irmãos é que quando nós fomos salvos e quando o Senhor ele nos transporta do império das trevas e nos coloca no reino do Filho, do amor do Pai, então isso é o início, a salvação, esse novo local onde nós agora nos encontramos, é o princípio, é o início, irmãos. Então não é o fim, não é que o Senhor fez isso e beleza, agora cada um pode viver da maneira como quiser, porque a nossa salvação está garantida, o nosso lugar no céu está garantido, nós vamos para o paraíso. Então a salvação ela não se limita a isso, e que o Senhor nos livre de nós apequenarmos e de nós fazermos a salvação e a obra da cruz tão restrita a um único ponto, porque se nós percorremos então a outros trechos aí na Escritura, temos estudado aí em Romanos capítulo 14, e em Romanos 14 nós vemos ali a partir do versículo 7 que, então, se nós vivemos, para o Senhor vivemos, se nós morremos, para o Senhor morremos. Então, quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. E aí no versículo 9, Paulo ele fala que foi precisamente para este fim, para este propósito que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. E nós já estudamos esse trecho, alguns irmãos já fizeram essa contribuição, e é importante entendermos que a salvação ela nos colocou debaixo de um outro senhorio. Se antes nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos escravos, somos servos de Jesus Cristo por amor a Ele. E esse ponto nós não podemos esquecer, irmãos. Nós não podemos compreender mal quando nós nos reunimos para lembrar da obra de Cristo, para lembrar da cruz de Cristo. Nós não podemos compreender mal essa obra, esse sacrifício, porque também temos algumas advertências muito sérias nas Escrituras. Nós temos advertências muito sérias quando nós pensamos que podemos viver de qualquer maneira porque a nossa salvação está garantida. Um primeiro ponto, aí os irmãos podem abrir, lá no capítulo 10 de Hebreus, e é muito forte a colocação que o escritor de Hebreus faz lá. Precisamos ter muita reverência, muito temor quando nós lemos esse trecho. A partir do versículo 26, o escritor de Hebreus, ali no capítulo 10, ele vai falar: se vivermos deliberadamente ou voluntariamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou ou que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? De quão mais severo castigo, irmãos, se nós estamos ou temos vivido de uma maneira que nós temos profanado o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue dessa nova aliança, e de uma maneira muito semelhante, ali em Tito, no capítulo 2, Paulo ele fala a Tito ali no versículo 11, que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens,
educando-nos ou ensinando-nos para que renegadas, olha que interessante, irmãos, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou rejeitando as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim, com o propósito de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Passagem muito parecida, ou expressão muito parecida, quando Pedro ele fala que nós fomos comprados, nós fomos feitos reino e sacerdotes, com o propósito de proclamarmos as virtudes da glória de Deus. Irmãos, precisamos nos colocar e nos apresentar diante dessa mesa e diante desse momento em que fazemos memória da obra de Cristo, tendo isso muito claro, que o propósito da salvação, a obra de Cristo na cruz, ela se expande e ela vai muito além de um simples fato ou uma simples mudança de sairmos do inferno e irmos para o céu. O Senhor, Ele não tem como propósito simplesmente a etapa final, mas existe um processo, existe os meses e existe um primeiro mês, o princípio dos meses, e nós precisamos, de maneira muito reverente e clamando pela misericórdia do Senhor, caminharmos e trilharmos essa vida cristã, pedindo ajuda e capacitação ao nosso Senhor Jesus, pedindo que ao prosseguirmos na carreira cristã, que a façamos da maneira mais prudente, mais diligente possível, procurando agradá-lo, procurando glorificar a Ele através das nossas obras, porque também Pedro ele, também na primeira epístola, ele vai falar que o fim da nossa fé, o propósito da nossa fé é a salvação da nossa alma. E Pablo, na semana passada, ele comentou, ele citou o versículo em que o Senhor Jesus fala àqueles que o queriam seguir, que era necessário que antes de segui-lo, eles deveriam negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E em Lucas, lá no capítulo 9, quando Lucas ele faz essa colocação, interessante a expressão que ele usa lá, porque quando ele coloca o tomar a cruz, ele coloca o tomar a cruz dia a dia. Irmãos, existe uma salvação, sim, feita pelo Senhor Jesus, que foi completa e que nós não temos parte, nós não temos nenhum tipo de contribuição nela, e o Senhor salvou o nosso espírito, e nós temos a garantia, sim, de que na eternidade estaremos com o nosso Salvador, de que na eternidade nós poderemos contemplar da presença e da face do nosso Salvador. Mas enquanto vivemos nessa natureza terrena, nesse corpo maldito, nesse corpo corrompido, nesse corpo que sofre as consequências do pecado, nós precisamos entender que a nossa alma, ela precisa ser salva diariamente. E para isso é necessário que consideremos diariamente a obra da cruz e que o Senhor ele nos livre de, seja por um segundo, esquecermos do real propósito, do real motivo ou do completo motivo pelo qual Cristo Jesus veio ao mundo, pelo qual Cristo Jesus se fez homem, pelo qual Cristo Jesus se entregou em nosso favor e tomou o nosso castigo. Nós precisamos glorificar ao Senhor, porque a obra dele ela é algo muito mais profundo, irmãos, e que o Senhor ele, através da graça dele, nos ajude a termos uma compreensão clara sobre isso, e que ele nos ajude e nos capacite a vivermos de maneira digna a qual nós fomos chamados, a vocação que cada um de nós tem, aquilo que o Senhor nos chamou, que sejamos fiéis a essa vocação, a esse chamamento. O Senhor, Ele nos abençoe. Vejo aqui alguns rostos diferentes.
Não sei se já estiveram aqui, e é importante nós lembrarmos e ressaltarmos que essa obra e essa mesa, ela pertence ao Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus que, como anfitrião desse momento, como aquele que preside esse momento, é Ele que nos convida a participar desse momento, e Ele faz esse convite a todos aqueles que já se renderam a Ele, a todos aqueles que já compreenderam a obra da salvação, que já o confessaram como Senhor e como Salvador.